Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e no vídeo de hoje eu trago para vocês um tutorial de como que você pode utilizar aliases para abreviar ou então traduzir comandos do seu terminal. Mas o que é um alias afinal? Traduzindo para o português, alias significa apelido. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar apelidos para comandos do terminal. Isso é uma coisa mais fácil de entender na prática, então vou começar aqui abrindo o terminal do Ubuntu. Então pressionar o Ctrl Alt T. E digamos que você quisesse, por exemplo, atualizar o seu Ubuntu aqui pela linha de comando. Como que você faria isso? Geralmente, você utiliza dois comandos, né? Primeiro, você utiliza um sudo apt update para ele atualizar os repositórios. E depois você roda um sudo apt upgrade para ele atualizar os pacotes em si. Né? Você pode, inclusive, adicionar o parâmetro "-y" para que ele confirme automaticamente a instalação das atualizações. Ou então, se você quisesse também, você poderia rodar os dois comandos na mesma linha, digitando sudo apt update, colocando dois S comerciais, simbolizando que você vai adicionar um outro comando na mesma linha, e digitando aqui sudo apt upgrade. Funciona da mesma maneira. Porém, de todo caso, perceba que esse é um comando relativamente extenso, né? Porque só aqui a gente digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras apenas para atualizar o sistema. E digamos que você quisesse abreviar esse comando para, por exemplo, quando você digitasse aqui atualizar, o sistema fizesse essa atualização para você. Então você pode fazer isso facilmente utilizando aliases, tá? Com alias, você consegue definir que atualizar é o mesmo que isso daqui. Tá? Então, para fazer isso daí é bem simples. Você vai começar digitando alias, ou seja, você vai criar um novo apelido, vai digitar um espaço, e aqui você vai colocar o apelido que você quer dar para o seu comando. No caso, eu quero chamar ele de atualizar, que é igual, e aqui entre aspas eu coloco o comando verdadeiro. Nesse caso, sudo apt update e sudo apt upgrade. Então, eu coloco aqui sudo apt update e sudo apt upgrade. "-y", né, para ele confirmar automaticamente a instalação. Então, fazendo isso daqui, agora o sistema vai entender que isso daqui e isso daqui é exatamente a mesma coisa. Vamos fazer um teste? Então, vou digitar aqui atualizar e perceba que agora o sistema está atualizando para mim apenas por eu ter digitado aqui atualizar e teclado Enter. Né? Então, é bem fácil de entender como que funciona isso daqui. Né? Mas agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou fechar o terminal, vou abrir novamente com Ctrl Alt T e vou mandar ele atualizar de novo. Então, atualizar. Perceba que agora ele está me dizendo que o comando não foi encontrado, ou seja, ele não existe mais. Por que isso acontece? Porque quando a gente cria um alias diretamente aqui na linha de comando, a gente está criando o que a gente chama de alias temporário. Ou seja, é um alias que só vai existir para aquela seção específica do terminal. Então, a partir do momento que você fechar o seu terminal e abrir de novo, ele já vai estar em uma nova seção, né? E ele não vai reconhecer os aliases que você definiu na seção anterior. Então, para evitar que isso aconteça, você pode criar um alias persistente. E para criar um alias persistente, você tem que digitar o arquivo de configurações do seu shell. Tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui minha pasta de usuário, e se eu pressionar o Ctrl H aqui, ele vai exibir para mim os arquivos ocultos do sistema, né? E um desses arquivos é esse arquivo chamado .bashrc, que é o arquivo de configurações do bash, né? Se você utiliza um outro shell, o arquivo de configurações vai ser outro, né? Por exemplo, se você utiliza o ZSH, o arquivo de configurações vai ser chamado .zshrc. Mas no caso, eu estou utilizando o bash, que é o shell padrão da maioria das distribuições Linux. Tá? Então, é esse arquivo aqui que você vai ter que editar. Tá? Então, você pode abrir ele com algum editor de textos qualquer, por exemplo, o próprio editor de textos do GNOME, ou então você pode digitar ele com um nano. Né? Eu prefiro editar com um nano. Então, vou digitar aqui nano.bashrc para abrir aquele arquivo lá. Então, dentro desse arquivo, ele tem algumas definições aqui do bash, né? Inclusive, ele já tem alguns aliases pré-configurados aqui. Mas eu quero criar os meus próprios aliases, né? Então, vou lá no final do arquivo, vou pular uma linha e vou criar um comentário aqui, né? Para criar um comentário, é só você colocar um jogo da velha, que ele vai entender que essa linha aqui não deve ser interpretada, é apenas uma anotação que eu estou fazendo para identificar aqui, para organizar o meu texto, o meu código. E aqui eu vou digitar aliases personalizados. E na linha de baixo, eu vou começar a escrever os meus aliases, né? Todos os aliases que eu quiser programar para o sistema. Então, por exemplo, eu vou começar definindo aquele que eu defini agora há pouco, que é o de atualizar o sistema. Então, eu vou começar escrevendo aqui alias, ou seja, eu vou criar um novo apelido, né? Eu vou escrever o apelido em si, que no caso é atualizar, que é igual, e aqui entre aspas eu coloco o comando.
Então, no caso, para atualizar o sistema, novamente é o comando sudo apt update, 2s comerciais, e sudo apt upgrade, -y, para automaticamente confirmar a instalação. Só de fazer isso daqui salvando o meu arquivo, para salvar um arquivo aqui no Nano, se você não sabe, você segura o Ctrl, aperta o O, tecla o Enter para confirmar e aperta Ctrl X para fechar. Então, agora que eu criei o meu comando dentro daquele arquivo, eu posso executar ele aqui. Será que vai funcionar? Ele está me dizendo que o comando ainda não foi encontrado. E por quê? Porque quando a gente altera aquele arquivo, a gente precisa ou fechar e abrir o terminal novamente, ou então você digita o comando source.bashrc para ele atualizar aquele arquivo. Fazendo isso daqui, se eu digitar atualizar agora, ele vai conseguir identificar aquele meu alias e vai funcionar perfeitamente o comando de atualizar o sistema. Tá? Então, é dessa maneira que você pode ir definindo os seus aliases. Você pode, inclusive, criar quantos aliases você quiser. Tá? Então, mais uma vez, eu vou digitar aquele arquivo, então nano.bashrc, e vou criar mais um alias. Por exemplo, agora, eu vou criar um alias para instalar um programa. Para instalar um programa aqui no Ubuntu, a gente utiliza o sudo apt install. Né? Então, vou substituir esse comando para apenas instalar. Tá? Então, alias instalar, que é igual, e aqui, entre aspas, eu coloco o comando verdadeiro. Então, sudo apt install. Tá? Então, agora o sistema vai entender que quando eu digitar instalar, eu quero usar esse comando aqui. Tá? É bem simples de entender, né? Se você quiser também, você pode definir os seus aliases em um arquivo separado. Né? No caso, se você quiser isso, você vai criar esse arquivo chamado .bash aliases. Tá? Então, vamos fazer isso daí agora. Eu vou remover esses aliases desse arquivo e vou criar todos os meus aliases nesse arquivo separado aí. Tá? Apenas para questão de organização. Então, vou salvar esse arquivo, Ctrl X para sair, e eu vou criar esse novo arquivo, então, nano.bash_aliases. E aqui dentro desse arquivo, eu vou definir todos os meus aliases, tá? Então, vou começar definindo aquele de atualizar o sistema mais uma vez. Então, alias atualizar, que é igual a sudo apt update e sudo apt upgrade. Na linha de baixo, vou criar o alias de instalar, né? Então, alias instalar, que é igual a sudo apt install. Vou criar também um alias para remover um programa. Então, alias remover, que é igual a sudo apt remove, ou seja, é uma desinstalação comum, né? Ou seja, ele vai manter os arquivos de configurações. Vou criar também um alias para remover um programa completamente, apagando inclusive os arquivos de configuração. Então, alias remover completo, que é igual a sudo apt purge. Esse apt purge ele vai desinstalar o programa e remover todas as dependências que não são mais úteis, todos os arquivos de configuração. Vou criar também um alias para pesquisar um programa na base de dados do apt, que geralmente a gente utiliza o comando apt search, né? Então, vou criar aqui um comando chamado pesquisar. Alias pesquisar, que é igual a sudo apt search. E vou criar também um alias para limpar o sistema, né? Então, alias limpar, que é igual a sudo apt auto remove. Esse auto remove ele serve para você remover todas as dependências que não estão sendo utilizadas por nenhum programa mais. E você pode também limpar o cache, né? Então, sudo apt auto clean. Só de você digitar limpar, ele vai executar esses dois comandos aqui. Então, você pode definir quantos aliases você quiser. Né? E você não precisa necessariamente criar apenas aliases para o apt. Né? Eu estou usando ele aqui como exemplo porque é mais simples de explicar. Mas você pode, por exemplo, criar um alias para um outro comando. Por exemplo, aquele comando da gente verificar se a gente tem conexão com a internet. Né? A gente fazer um teste de envio de pacotes, que é aquele comando ping. Você pode criar, por exemplo, um alias para aquele comando. Alias pg, de ping Google, né? Que é igual. E aqui você coloca ping -c, ou seja, eu vou pingar quantas vezes? 5 vezes lá no site do Google. Então, google.com. Então, toda vez que eu digitar um PG, ele já vai fazer um teste de conexão com a internet, enviando 5 pacotes lá para o site do Google. É bem simples de entender isso daqui, né? Então, vou salvar esse arquivo agora, Ctrl A para salvar, Enter para confirmar, Ctrl X para sair e vou atualizar aquele arquivo agora. Da mesma maneira que a gente atualiza o arquivo bashrc, a gente precisa atualizar o arquivo bash aliases, tá? Então, source.bashrc. Eu vou atualizar também o arquivo bash aliases. Então, source.bash_aliases. E ele está me retornando um erro aqui. Assim, está me retornando um erro dentro do arquivo bash aliases. Então, vamos ver onde eu errei. Então, nano.bash_aliases. No caso, foi aqui no final, ó, porque nessa primeira linha eu terminei aqui
com uma aspas duplas. Na verdade, quando eu comecei com uma aspa simples. Você tem que começar com aspas duplas e fechar com aspas duplas, ou então começar com aspas simples e fechar com aspas simples, né? Por causa desse erro aqui, ele gerou aquele código de erro lá para mim. Então, já vou corrigir isso daqui também. Agora, pressionar um Ctrl A para salvar, Ctrl X para sair, e vou tentar atualizar o arquivo novamente. Então, source.bashrc e source.bashaliases. E dessa vez deu certo, né? Então, agora a gente pode testar os comandos aqui. Primeiro, eu vou testar o comando de pesquisar. A gente vai pesquisar um pacote nos repositórios do Ubuntu. Então, vou colocar aqui pesquisar, que é a mesma coisa que eu digitasse um sudo apt search, né? Eu vou colocar aqui o fastfetch, por exemplo. E já me retornou aí para mim os resultados referentes a essa minha pesquisa, né? Eu posso, inclusive, agora instalar esse programa com o comando instalar, que é a mesma coisa que eu utilizasse um sudo apt install. Então, instalar fastfetch. No caso, eu já tinha ele instalado aqui nessa máquina virtual. Então, já vou aproveitar para remover esse programa e vou instalar ele novamente, tá? Então, vou testar aqui o comando de remover. Então, remover completo, no caso. Fastfetch. Confirmar a desinstalação. E agora sim, eu vou instalar ele novamente com o comando instalar. Instalar fastfetch. E ele instalou corretamente, né? Eu posso testar também agora aquele comando de verificar se eu tenho conexão com a internet, fazendo um teste de envio de pacotes lá com o Google, né? Simplesmente digitando PG. E ele vai fazer o teste normalmente. Vai pingar 5 vezes lá no site do Google e vai encerrar o comando. E agora, da mesma maneira, eu posso também definir um alias para esse programa que eu acabei de instalar. Por exemplo, o fastfetch, né? Se eu digitar aqui fastfetch, esse é um programinha que ele exibe a logo da sua distribuição, né? E exibe algumas informações sobre o seu computador. No caso aqui, eu estou rodando dentro de uma máquina virtual, né? Mas, de todo caso, ele também funciona. E digamos que eu quisesse também abreviar esse comando aqui, fastfetch, para apenas FF. Então, quando eu digitasse FF, ele mostrasse para mim as informações do meu sistema. Então, novamente, eu vou digitar aquele arquivo. Então, nano.bashaliases. E aqui, na linha de baixo, eu vou adicionar, então, meu alias para o fastfetch. Então, alias FF, que é igual a fastfetch. Opa, entre aspas, né? Fastfetch. Salvar o arquivo. Vou atualizar novamente com source.bashaliases. E agora eu vou executar aqui o comando FF, que ele simboliza o fastfetch, né? E mais uma vez, está funcionando perfeitamente. Então é bem simples de entender, né? E você pode criar aliases para qualquer comando aí do terminal, tá? Não precisa ser especificamente para esses que eu criei. Eu apenas usei esses como exemplo porque são mais simples de explicar, mas você pode usar, inclusive, para comandos mais complexos, tá? É até interessante você fazer isso daqui em algum computador de uma pessoa iniciante, né? Às vezes, você tem algum parente aí que não tem muito conhecimento em informática, né? Você instala o Linux no computador dessa pessoa, você pode definir esses aliases e explicar para a pessoa, ó. Se você quiser instalar um programa, é só você escrever aqui, instalar, escreve o nome do programa que ele vai instalar para você, né? Então, isso é uma coisa, você pode facilitar o uso do terminal para usuários mais iniciantes. Então, é isso daí que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, né? Eu espero que eu tenha sido bem claro. Peço que, se você tiver gostado desse vídeo, se esse vídeo tenha sido útil para você, você deixe o seu like no vídeo. Se puder me ajudar a compartilhar, também agradeço bastante, tá? E, se possível, se inscreva no meu canal caso você goste desse tipo de conteúdo, que assim você vai estar me ajudando demais, tá? Agradeço desde já, vou ficando por aqui. Valeu, falou!